Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu tenho uma grande alegria de receber a Fabiana Macedo, ela que é dentista, e nós vamos, eu, a Lígia e ela, bater um grande papo aqui para a gente saber o quanto que o dentista pode ajudar aqui o paciente com zumbido. E para mim uma enorme alegria ter você aqui, Fabiana, porque Tá. você é aquela coisa, é uma queridíssima que mora no meu coração, que desde que a gente se conheceu, a gente nunca mais se largou por conta da afinidade de Verdade. pensamento, de resgate funcional aí, né, nos pacientes com zumbido. E Sim, daí você foi abduzida por mim, né, a esse universo foi. aqui do zumbido. Sim. Então, muito bem-vinda, muito Obrigada. obrigada, né, pelo aceite do convite aqui de, né, bater esse Imagina. papo comigo e com a Lígia. E eu quero que você se apresente, que você explique um pouco aí dessa sua trajetória, porque você faz bastante coisa aqui com essa área, né, Sim. mastigatória aí do paciente. Então, explica aí para gente. Bom, eu que agradeço o convite, né? A gente veio para não se largar mesmo, né? Eu acho que a ortopedia funcional, inclusive, ela tem muito para ajudar os nossos pacientes com zumbido. Realmente eu fui abduzida para esse mundo, como a Sandra disse, mas é um mundo que me fascina, né? Eu, de formação, eu sou especialista em odontopediatria, mas eu brinco que eu fiz pediatria para cuidar de paciente fóbico e paciente comórbido, né? Porque eles são pacientes mais frágeis, vamos dizer assim, né? São pacientes que a gente precisa ter mais delicadeza no trato. Mas eu atendo bastante criança ainda. E eu sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares, mas eu atuo mais com ortopedia funcional em pacientes adultos com dor. Aí tem o paciente com zumbido, o paciente com plenitude auricular. E é muito louco como a vida vai colocando as coisas assim né, no nosso caminho, porque eu fiz odontopediatria e ortopedia para cuidar de criança. E de repente, de 15 anos para cá, o foco do consultório é paciente adulto com dor, com zumbido e plenitude, né? Mas eu continuo atendendo do mesmo jeito. A única diferença é que a idade da minha criança mudou. Em vez dela ter 8, ela tem 30, 40, 50, né? Então é assim, mas é fascinante do mesmo jeito. A gente vai se identificando, né, com o tempo, né? A gente vai Sim, amadurecendo e vai se identificando com o que a gente faz, vai fazendo. É isso. Eu acho que é mais identificação mesmo ali. sim, sim. E esses pacientes que você atende, Fabiana, na sua maioria são pacientes que foram referenciados por otorrinos ou por outros médicos. Eu já sei que a Sandra e você são bem parceiras, né? Mas a Sim. maioria dos pacientes passaram antes por essa avaliação. Como que é essa chegada? Eu recebo muito paciente indicado de médico, alguns otorrinos, mas assim, a Sandra é a minha parceirona, né? Porque eu acho que até entre os otorrinos falta um pouco de conhecimento do que a ortopedia funcional ela pode fazer pelo paciente dela, né? Da especialidade. Sem ser exclusivamente o uso de uma placa oclusal, por exemplo, porque tem muito mais coisa a ser feita do que simplesmente indicar o uso de uma placa. Eu Perfeito. recebo muita indicação de quiropraxista, fisioterapeuta, até assim, outros dentistas, outros colegas, né? Então, mas quase na totalidade são pacientes indicados, assim. E explica para a gente, você falou aí um ponto importante, o que é a ortopedia funcional, né? Essa especialidade que vem, né, a ser tão complementar, porque realmente assim, existem algumas áreas que são bem afins e que quem não é o especialista tem dúvidas, né? A gente que é otorrino, a gente tem muito contato com dentistas de um modo geral, mas Uhum. com Sim, vocês, né, da ortopedia funcional, mas também tem a ortodontia, e aí tem o pessoal da sim, bucomaxilo, que tem também uma interseção grande com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, e tudo isso, todo mundo uhum, trabalhando numa área
parecida, em comum, mas existem Sim. suas particularidades. Então, fala da sua especialidade. O que Então, é, o que ela traz. tá. Como que a ortopedia funcional ela pode ajudar esses pacientes? Então, como que a ortopedia ela trabalha, né? Ela foi primariamente idealizada para tratar problema de crescimento e desenvolvimento. Então, primeira infância, bebezinho, guiar crescimento e desenvolvimento osso, base, maxila, mandíbula, problema respiratório, respiração oral. Mas a biomecânica crânio-cervical, então, o que que é? Essa relação de cabeça e pescoço e o posicionamento de cabeça, né? A ação das cadeias musculares em cima do posicionamento da cabeça, é isso que eu trato no adulto. Então, eu faço uma neuromodulação muscular, melhorando esse equilíbrio de cadeia muscular bilateral. Então, eu quero que meu paciente ele receba a mesma informação bilateralmente. Então, eu não quero que o meu paciente ele tenha uma rotação frontal de cabeça que estimula mais um lado do que do outro, ou que ele tenha uma mandíbula mais numa posição um pouquinho mais para trás, porque reto posicionada, né? E aí ele me faz uma rotação de cabeça posterior, mas ele normaliza esse plano bipupilar paralelo à linha do horizonte. Então, isso gera muita tensão em tecido e cadeia muscular anterior e posterior. Então, o meu papel é tentar identificar aonde que está essa interferência e tentar eliminar. Para promover, assim, falar equilíbrio é meio complicado, né? Mas se a gente deixar esse paciente ali mais próximo do basal possível, sem nenhum barulho no sistema dele. Sim. A grosso modo, né, de uma maneira muito simplista, é isso que a ortopedia funcional ela faz. Assim, qual a necessidade, então? Assim, qual o Vai. problema de ter assimetria? Assim, de a pessoa estar assim, Sim. desalinhada ou torcida ou torta, não sei qual a palavra, como é que você usa. Na verdade, quando que a gente tem um problema, falando de um paciente que ele tem zumbido ou plenitude, o problema é quando esse paciente ele é um apertador nato, quando ele tem bruxismo em vigília, né? Vamos dizer assim, ou quando ele tem o que a gente chama de uma sobremordida, que é quando a maxila esconde, né, os dentes de baixo, ou quando ele tem muito toque dentário na frente, incisivo, quando esses dentes aqui, ó, eles ficam tocando o tempo todo. Porque isso dá input nervoso no trigêmeo o tempo todo. Então, o trigêmeo ele está sendo sempre estimulado. E como a gente sabe que tem fibra do nervo trigêmeo que inerva algumas estruturas dentro da orelha ali, né? Então, a ideia é que a gente consiga desligar, né, ou acalmar esse sistema para poder entrar num equilíbrio neurofisiológico ali, vamos dizer assim. Se o paciente tem uma rotação de cabeça e ele tem, assim, ele recruta, né, mais músculo de um lado do que do outro, mas ele não faz apertamento, ele não mantém os dentes dele em toque, ao longo do dia, né, que a gente chama do bruxismo em vigília. Ou ele não faz no bruxismo noturno, que é aquele bruxismo ou que aperta ou que range, esse paciente provavelmente ele não vai precisar de nenhuma intervenção, mas os nossos pacientes, a grande maioria deles, ou tem bruxismo ou tem disfunção temporomandibular, que é uma dor da musculatura mastigatória ou uma dor articular associada. E aí o nervo trigêmeo ele está estimulado o tempo todo. Então, eu acho que o olhar do dentista para um paciente desse, independente dele ser ortopedista funcional, ele trabalhar exclusivamente com DTM com placa, é isso, é a gente conseguir acalmar o nervo trigêmeo. Mas só um pouquinho, dando um passo antes, porque a gente foi falando já dos casos com zumbido. Essas alterações que você falou, independente se o paciente não tivesse queixa de zumbido, são Tá. alterações que precisariam ser tratadas? São alterações que levariam aí a uma necessidade de tratamento? Sim.
sempre que eu observo que o paciente tem alguma alteração, né, a gente está falando de adulto, né, agora, a gente, é, adulto jovem, vamos dizer assim, né, não as crianças, tá. Então sempre que eu tenho um paciente adulto que ele tem algum problema, né, ou a gente identifica no consultório que ele tem algum padrão de rotação de cabeça que ele possa ser neutralizado, né, eu procuro ajustar isso. E por quê? Porque muito desses padrões de alteração levam, né, esses padrões de rotação de cabeça alterados, eles levam a uma alteração de postura de língua, eles levam, essa língua ela não fica completamente colada no céu da boca, e isso gera muita tensão muscular. Então, a gente e não só tensão muscular, né, eh, gera muita tensão em ATM. Em disco, em musculatura que segura a mandíbula. Então, o que que eu quero com isso? É preservar as estruturas desse paciente. Eu não quero que ele venha a ter, por exemplo, um deslocamento de disco por um excesso de tensão, Uhum. por um padrão de rotação de cabeça alterado. É porque quando fala padrão de rotação de cabeça, o paciente ele acha que é uma coisa muito grande, né. Mas às vezes, uns 4, 5 graus, assim, de um padrão de rotação de cabeça nesse sentido, ou assim, né, uma rotação frontal quando eu exagero muito para poder explicar para o paciente, isso são pequenos graus de rotação, às vezes 4 graus, 5 graus, que num paciente que ele não tem, assim, um comprometimento grande das estruturas, não repercute em nada, vamos dizer assim, ele pode vir a não expressar nenhuma outra patologia, só essas tensões mesmo. Então, a ideia do tratamento preventivo, né, é que isso não chegue a, vamos dizer assim, a estragar lá na frente, a piorar o quadro. Uhum. Desculpa, E aí Lígia, fora é tipo, assim, a dor que o paciente tem é o quê? São essas tensões? Então ele pode se queixar de dor ou ele se queixa do Sim. quê, assim, que você consegue detectar que ele tá isso, com essas assimetrias ou com essas torções? Qual é a queixa que ele fala clínica? Só complementando, porque era por aí. Eu ia perguntar como que esses pacientes que têm esse tipo de alteração, eles chegam, qual que é o sintoma deles. Esquecendo o zumbido, assim, de um modo Tá. geral, esse tipo de alteração, o que que leva o paciente a te procurar? É. Uhum. Eles chegam por conta da dor, no consultório. Eles chegam por conta da dor mesmo, ou por conta de uma disfunção na musculatura mastigatória, né, uma DTM, uma dor, uma fadiga nessa região, ou porque eles têm uma tensão cervical que gera uma cefaleia tensional, problemas articulares, um deslocamento de disco, uma dor nessa região aqui posterior da cabeça da mandíbula, né, que às vezes o paciente ele confunde com um pouquinho de dor de ouvido, né, então, sempre o paciente chega lá, ele tem uma queixa dolorosa, né. São raros aqueles pacientes que chegam e falam assim: "Ah, eu vim ver se tá tudo bem comigo". Não, é. Não chega, né, Indicado, é. esse Como ele tipo de vai paciente indicado, lá ele no tá meu com alguma consultório, queixa, ele né, então sempre vem assim, a indicado. queixa central termina sendo dor mesmo. Sim. E às vezes, eu recebo bastante indicação de quiropraxista, né, tem uma categoria na quiropraxia que eles relacionam a primeira e a segunda vértebra com o sacro e a postura de mandíbula. Né, e aí, a postura da mandíbula ou da cabeça, ela pode influenciar diretamente nesse posicionamento vertebral. Então, quando esse profissional ele entra num tratamento e aí ele faz as sessões de ajuste no paciente, e esse paciente não melhora, eles falam assim: "Olha, é melhor a gente começar a tratar a tua boca, né, pra poder ver se a gente estabiliza o seu quadro", porque por conta das cadeias musculares, né, principalmente as cruzadas, um uma pequena alteração que a gente tenha na cabeça da mandíbula ou na musculatura mastigatória, ela pode repercutir numa dor no ombro, numa dor na lombar, uma dor no joelho, né. A gente tem as patologias que elas são, descendentes, né, que elas começam na cabeça e elas descem. Não que as que vêm do pé e elas sobem, elas não possam chegar até aqui, mas é um pouco mais difícil
de chegar no consultório um paciente que ele tem algo que: "Ai, olha, meu pé tá doendo Uhum. e eu vim tratar minha ATM", entendeu. Não chega. Agora, É parte mais quando é dessas dores, elas descendente mesmo. são Uhum. subclínicas, né. Eu acho que, assim, que você quando você faz São. a sua o exame físico, né, eu acho que muito provavelmente o paciente, ele deve se assustar com a quantidade de Sim, coisa que você encontra que ele não estava nem percebendo, né. sim. Por exemplo, eu atendi um menino há uns 10 dias atrás, 15 anos, uma plenitude auricular bilateral, né, então aquela sensação de ouvido tampado, menino músico, toca baixo, e assim, não era um menino que você fala assim: "Ai", né, que tem algum problema psiquiátrico, não. Só que o que que acontece, ele tem uma sobremordida, ele esconde muito os dentes de baixo. Usa o aparelho quando pequeno e chegou no É, consultório com que Invisalign. Invisalign, né, que aí eu vou entrar numa outra seara aqui com Invisalign agora, né. É. E aí ele chegou no consultório com Invisalign. Ouvi a história dele, né, e aí eu fui fazer o exame físico. Gente, o menino com uma DTM muscular, uma dor dentro da boca, a hora que faz palpação, né, no pterigoideu medial ali, eu falei: "Gente, a gente tem que tratar a DTM desse menino, ele não podia estar com Invisalign na boca", entende? Porque o Invisalign ele Uhum, gera mais apertamento, não é que ele não funciona, é uma técnica boa. Só que o paciente quando coloca a placa em uhum. cima e embaixo, ele tende a apertar mais o dente. E aí se é um paciente que tem uma DTM, essa DTM piora, o zumbido piora, o ouvido tampado piora, entendeu? Então, mas por que que isso acontece? É porque a biomecânica ali, né, na abertura da orelha interna ali, ela não funciona direito em paciente que tem uma sobremordida que esconde muito os dentes de baixo. Então eu preciso Uhum, melhorar esse padrão muscular. E aí depois ele faz o Invisalign dele, não tem o menor problema, mas eu não posso tratar um paciente que uhum. ele tem uma disfunção em tecido, né. Eu Não, mas a acho que gente falta um percebe, pouco né, desse olhar até, a gente percebe para os muito início de profissionais, né. zumbido ou piora de zumbido Uhum. exatamente com o uso de Invisalign, né, então isso é o nosso dia a dia mesmo, né. Então a gente sabe do valor Uhum. É, da é, tecnologia é. do ponto de Sim, vista de alinhamento, mas aí ela não vai resolver totalmente as sim, di ou não vai, ou vai sim. atrapalhar, na verdade, é isso que você está falando, né, assim, ela vai intensificar as disfunções que estão rodando por ali, né. É. Então aí complica. Sim, aí o que que eu sugiro? Você coloca até para os meus pacientes, quando eu coloco um aparelho e eu falo assim: "Olha, se você Uhum, piorar, não use", porque aí eu vejo o que que aconteceu de errado, entende? Porque a gente está trabalhando com um tecido que a gente não tem como quantificar o quão lesado tá aquele tecido, é diferente de um corte na pele que eu uhum, vejo o tamanho, a extensão, o processo cicatricial, né. Então eu não tenho como dosar ali na minha é. mão o quanto que essa boca vai aceitar, porque, na ortopedia funcional a gente trabalha com uma mudança de postura, que a gente chama de mudança de postura terapêutica da mandíbula. Então eu altero a postura da mandíbula e com os aparelhos removíveis, então um aparelho superior e um aparelho inferior, então eu coloco aquela mandíbula na posição que eu acho que fica melhor para aquele paciente. Tem uns testes que eu faço no consultório para ver se as cadeias musculares daquele paciente, se ele Uhum, aceita aquela mudança de postura. Então é o mais individualizado possível. Mas ainda assim, pode ser que quando chegue do laboratório o aparelho, eu instale e o paciente fale: "Nossa, não". Ou ele uhum. fala: "Nossa, meu Deus, foi a melhor coisa que me aconteceu", né. Mas, a gente vai experimentando, né, o tratamento infelizmente, assim, não tem como ser previsível. Previsível é o Invisalign, a hora que ele acerta ali a angulação e a altura Uhum. dos dentes, aquilo ali é uma previsibilidade mecânica. Eu sei o que que vai acontecer. Só que o que É. que ele não sabe? Que aquele tecido tá lesado, que aquele paciente ele já tem uma condição muscular ali que não é boa para colocar um Uhum. alinhador. E aí coloca o alinhador. E aí por que que o Invisalign piora? Porque ele vai é mais ou menos assim que o Invisalign funciona.
eu preciso girar esse dente 3 graus e eu preciso ou intruir, que é colocar para dentro, ou extruir, que é trazer esse dente um pouquinho mais para fora, 1 milímetro, 2 milímetros. Então ele vai girar 0,25 de grau, vai subir 0,2 de milímetro, ou vai intruir 0,2 de 1 milímetro. Só que a hora que eu coloco essa placa, ela não encaixa certinho nos dentes, entendeu? E aí o paciente ele tem que ficar mordendo aquela placa para o dente poder virar. E aí, como aquilo ali é fofinho, porque ele tá apertando para ela entrar, isso gera um bruxismo em vigília, porque o paciente fica mordendo ali aquilo ali o dia inteiro. Só que, fisiologicamente, os meus dentes eles foram feitos para se tocar quando eu engulo saliva ou alimento. Isto, em média, são 2.300 toques no dia. Dá 15, 20 minutos. Imagina um paciente que fica com o Invisalign o dia inteiro assim. É terrível. Ou um paciente que masca chiclete o dia inteiro. Todo. Entendeu? Você tá dando input no trigêmeo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. E aí, como é que fica o input no sistema lá em cima? Aceso. Ele recebe aferência o tempo todo. Só que não é uma notícia boa que chega lá em cima, né? E aí, isso traz todas as outras sensações que a gente já conhece. Ou vem em forma de dor, ou vem na questão ali da orelha que não funciona direitinho. Aquela biomecânica que não tá funcionando direito, entendeu? Sim. Então, não é que é um problema, mas não é que é errado, mas a indicação para aquele paciente tá errada. Naquele momento de vida E dele. esse paciente Espera ele que você melhorar, depois mencionou, você ele foi faz o que indicado, ele quiser. foi referenciado por dor mesmo? Sim. Ele veio referenciado, porque ele passava com o Quiro, com o Felipe, e aí ele falou assim: "Olha, passa com a Fabi, vamos ver o que tá acontecendo". Nem o menino não sabia o tanto de dor que ele tinha. Entendeu? A hora que eu fiz a palpação física nele, no exame físico, ele falou assim: "Meu Deus, nem eu sabia que doía tanto". E olha que a gente calibra o dedo, porque cada músculo ele aceita um tanto de carga, eu não posso apertar com a força que eu quero aqui. Porque às vezes o paciente chega, ele faz assim: "Nossa, aqui tá doendo". Mas o paciente coloca 2 quilos, 3 quilos de força no músculo que ele aceita 1 quilo de força, de carga no toque digital. Aí eu falo assim: "Não, vem cá, ó, põe teu dedinho aqui, ó, na balancinha, é 1 quilo, agora aperta". Ah, não dói. Porque eu posso dar falso positivo em todos os meus pacientes, entendeu? Se eu quiser apertar, eu quiser que todo mundo tenha DTM muscular, todo mundo vai ter, é só eu É apertar porque mais do que precisa. o limiar de tolerância para o peso, para a pressão lá, Entendeu? ela é individual, assim, não é igual para todos os músculos, né? Não. Por exemplo, o masseter temporal, eles aguentam entre 800 gramas e 1 quilo. A ATM, ela aguenta meio quilo de força. Então, se eu quiser que todo mundo tenha uma inflamação de cápsula articular, eu consigo. É só eu colocar mais Tá doendo peso no muito. dedo do que precisa. Aí o paciente vai falar: "Nossa, tô todo estragado", entendeu? Então não é assim que funciona. A gente tem que ter critério, né, nessa palpação, assim, nesse exame físico, porque ele é subjetivo. Então tem que estar sempre ali calibrando o dedo. Ó, por falar aí nesse critério e na avaliação, queria que você falasse um pouquinho sobre, a relação mesmo aí agora nossa, dos nossos pacientes com zumbido, com o seu trabalho. Pensando o seguinte, tem alguns pacientes, né, Sandra, que chegam no consultório por zumbido e quando a gente vai conversar, como a gente já tem, essa experiência, a gente já sabe, né, dessas, relações, a gente inclusive já falou aqui em outros episódios sobre o zumbido somatosensorial, já está bem Aham. conversado. Em alguns pacientes a gente vê claramente que ele tem um problema, que precisa aí da sua ajuda. Algumas vezes Sim. a gente não é tão óbvio assim, a gente vai ali investigar alguma pista, alguma coisa no exame físico ou na própria anamnese.
Uhum. O quão você percebe os pacientes que chegam com zumbido, com alterações super objetivas, já sabidas e que talvez eles até, se tivessem tido a sorte de te achar antes, independente do zumbido, né, então assim, esses pacientes que têm uma disfunção muito muito relevante, o quão isso é Uhum. comum, e por outro lado, quando não é tão óbvio que ele tem um distúrbio, né, ortopédico funcional e como que a gente pode ter um olhar aí, quando é sutil, né, e o que a gente pode investigar tanto em termos de questionamento, de anamnese, como do nosso exame físico. Tá. Eu acho que o primeiro questionamento deles é perguntar se aquele paciente, se ele sente que ele está com o dente encostado durante o dia. Porque, e veja, eu atendo paciente com DTM o dia inteiro, né, e eles não se dão conta que eles apertam o dente. E o paciente, ele acha que apertar o dente é ficar assim, ó, apertado, não é isso. Eu posso ter um leve toque dentário, se eu en porque às vezes tem alguns pacientes que eles acham uma posição de conforto com um toque de um dente. Ele lateraliza um pouquinho a mandíbula ou para o lado ou para frente, ele acha Uhum. uma posição de conforto muscular ali para ele, tá. Ou eu tenho um paciente que ele faz muito bracing, que é um tipo de bruxismo, que é isso aqui, ó. E aí, quando o paciente ou morde o lábio, né, o paciente que tem tique, fica assim o dia inteiro. Tem uma pessoa que eu conheço que fazia bastante isso. Nossa, minha vida Uhum. mudou depois que eu passei como paciente lá, porque foi incrível. A quantidade de eu estava toda bichada. As Ah, gente, a Sandra fazia muito bracing. muito, Assim, olha, muito É bracing. e mesmo. aí, Não o sabia que 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 nem tinha esse acontece? nome. Toda vez que eu aperto os dentes é porque todo mundo conhece como bruxismo, né. Então, não é que todo paciente que tem bruxismo tem dor, e bruxismo não é DTM, são 2 coisas completamente diferentes, tá. Mas todo paciente que tem DTM pode vir a ter bruxismo, né, mas o paciente que tem Uhum. bruxismo não necessariamente tem DTM. Então, o paciente que ele faz muito esse movimento aqui, ó, e isso acontece bastante também naquelas nossas pacientes que colocam ácido Hum. hialurônico no lábio, fica aqui, ó, o dia inteiro. Eu tô estimulando um músculo que joga a mandíbula aqui para frente e para trás o tempo todo. E eu faço uma compressão de uma área que é muito irrigada aqui atrás, tá. Então para quem é da área da saúde, né, é uma zona retrodiscal aqui da orelha. Então, eu jogo essa minha mandíbula para trás o tempo todo. E isso acontece quando eu tenho toque nos dentes da frente ou quando a minha boca ela não fecha corretamente, porque qual é o jeito certo de fechar a boca? É eu encostar todos os dentes ao mesmo tempo. Fechei, tocou tudo. Se eu toco mais de um lado do que do outro, então, por exemplo, eu vou fechar minha boca, toca primeiro o lado esquerdo, depois o lado direito, né, o masseter, que é esse músculo daqui de baixo, ele salta primeiro de um lado e depois do outro. E aí a mandíbula, ela vai escolher para o lado que ela vai escorregar, porque para ter toque em todos os dentes, porque qual é a busca da fisiologia? É o maior toque dentário possível. Então eu mordi, arrastou e eu encostei em mais dentes. E aí esse músculo daqui, que é o temporal, ele trabalha para segurar a mandíbula naquela posição. Então, por exemplo, eu mordi e eu desviei para a direita. Mas é assim, ó, meio milímetro, 1 milímetro, né. Eu tenho um grande mestre, né, que ele trabalha muito com oclusão, ele é do interior e ele fala assim: "Olha gente", com perdão da palavra, ele fala: "É um quadragésimo, é a milionésima parte do milímetro", entendeu? É um pouquinho. E às vezes eu tenho uma resultante posterior da cabeça da mandíbula de um lado para trás. Só que como a mandíbula é um osso único, se eu tenho um lado que vem para trás, eu tenho um que vem para frente. Então, esse músculo que ele joga a mandíbula para frente, ele trabalha em dissincronia. E aí, o que que acontece?
Se eu não aperto meu dente, e eu tenho esta condição que a gente chama de dupla oclusão, nada acontece com aquele paciente, entendeu? Ele não vai ter dor, ele não vai ter nenhuma outra repercussão, mesmo que ele tenha uma dupla oclusão, porque aquele paciente só encosta os dentes quando engole. Agora, se eu tenho um paciente que ele fica com a boca ali fechada, o tempo todo com o dente tocando, eu fico gerando input nervoso ali o tempo todo. E aí é uma musculatura que trabalha para segurar a posição da boca naquele lugar. Com mais dor, com menos Uhum. dor, mas o nervo ele está sempre ligado. E a gente faz? Porque nem sempre eu preciso usar um aparelho ou uma placa. Às vezes, ajustando essa oclusão do paciente, que naquele momento ele apresenta uma dupla oclusão, não é dente torto. Às vezes foi no dentista, fez uma restauração e aí momentaneamente aquela mandíbula saiu do lugar e o paciente apresenta um zumbido ou apresenta uns estalos na articulação. E aí você ajusta, o sistema ele volta para o normal, entendeu? Tá tudo certo. Agora, o que acaba acontecendo é que quando fica perpetuado essa dupla oclusão, esse input nervoso, ele aumenta muito. Então, a chance de eu ter, né, aquele acúmulo de ácido lático, todas aquelas sujeiras metabólicas ali no músculo Foi aumentam muito, deixa eu muito, e falar do aí meu isso caso acaba como gerando paciente, que foi dor. muito interessante, né, porque Uhum. assim, a gente vai usando, na verdade, toda essa musculatura como hábito, como se você não tem como se fosse aquilo que uma noção sobre, os efeitos disso tudo, a gente, sei lá, você nem sabe que está fazendo, né, então você, sei lá, porque é isso, essas movimentações, as Sim, angulações, esse uso de lábio, essas mordidas, essa vira como se fosse hábito, sei lá, você simplesmente faz, né, a gente não reflete sobre isso, né. E daí quando eu cheguei na sim. Fabiana, que daí a gente já estava formando essa ideia da equipe, ela falou: "Vem aqui para você ser minha paciente, pra você entender o que eu faço". E daí a quantidade de dor que ela encontrou em mim, que eu não simplesmente conhecia, aí eu fiquei assim sem não foi foi uma incrível aquele negócio ali. E a gente tá aí, sei lá, eu acho que eu já tô como tua paciente, Foi. nem sei, já perdi Acho que a gente tá há junto, 2 você como minha anos, paciente, acho que 3, tá acho há que uns 3 anos 2 como paciente, anos, né. não, A gente 6 já anos tem no parceria antes, máximo. mas eu demorei É, para ir é, é, anos, acho que sim, porque acho que quase 6 anos a gente tá tratando o e daí paciente eu comecei a junto. É. perceber, ok, Uhum. isso é muito que daí a gente lê na literatura do paciente com zumbido, que a participação somassensorial dele pode ser subclínica. Que é isso que daí é onde a gente junta o negócio. Então o que eu queria é responder Uhum. Sim, antes lá, antes, que era o seguinte, o meu critério de fica meio parecendo que eu não estou fazendo nada, mas eu estou fazendo exatamente o oposto, que é aquela coisa, paciente que passou comigo que é novo, se ele não tiver resistência, a Fabiana vai ver esse paciente. Independente do que ele tenha, porque assim, Vai o que fazer ela vai encontrar sim, provavelmente é muito maior do que ele tem de queixa clínica. A queixa clínica tá na cara, já tá falando para mim que tá. Mas aí, né, sim. você já expressou clinicamente. E o que não tá vendo, sendo visto, sentido, né? Então, entendido, uhum. né, sei lá, identificado, sei Sim. lá, tudo isso. Aí, É. aí vai lá e pá, você vê que tem coisa para fazer, né? Essa semana mesmo, foi um paciente da Sandra lá, é um paciente que ele tem queixa de zumbido, e ele tinha um ponto na oclusão que não era ruim a oclusão dele, mas tem toque incisivo, né, ele tem esse toque aqui. Gente, paciente que tem uma oclusão normal, que não tem toque incisivo, eu não vejo no consultório paciente com zumbido. Agora, se é um paciente que a gente chama, que é um paciente classe 2, né, que a mandíbula está para trás, ou se é um paciente que é classe 3, que tem topo a topo, esse paciente, quando chega lá e eu olho, eu falo assim: "Ah, certeza que tem toque incisivo, tem uma resultante posterior da cabeça da mandíbula, e certeza que a hora que melhorar essa condição da boca, pode ser que não resolva, mas pelo menos eu estou diminuindo o input, eu estou Isso, diminuindo o isso. ambiente, né, daquele paciente. Então, por Uhum. exemplo, o paciente fica assim, ó, gente, o dia inteiro.
às vezes, fica trabalhando no computador, ó, jogando a mandíbula para o lado. A musculatura tá trabalhando para segurar essa mandíbula, entendeu? A paciente que rói unha, rói tampa de caneta, esses hábitos parafuncionais, eles são altamente lesivos para aquele paciente, entendeu? Então, é nesse ponto que eu pego o paciente. Enorme. E aí, esse toque incisivo que dá essa resultante posterior da cabeça da mandíbula, que fica, dando esses efeitos, vamos dizer assim, lesivos, entendeu? Então, mesmo que o paciente não tenha dor. Por exemplo, a gente tem uma paciente que ela não tinha dor, ela só tinha o o zumbido, o barulho, mas ela era uma paciente que era para ser prognata, né, assim, foi tratada e deixaram ela com toque incisivo sem toque posterior. Nenhum dente posterior dela encostava. É paciente adulta, 50 anos, né. E aí, ela melhorou muito com o Sim. uso do aparelho e com a consciência A que consciência ela não pode acertar os dentes faz ao muita longo do dia. diferença. E era uma paciente comum, e uma paciente com muitas questões psicológicas, né, ela estava num momento de vida dela muito pesado, e ela melhorou bastante, então ela fala assim: "Olha, não sumiu, mas agora ele é tão baixinho, que ele nem me incomoda". Porque o que que a gente quer, né, eu acho, eu como dentista e mais vocês ainda que trabalham com isso, é que o paciente consiga viver com aquela condição, que ela não atrapalhe ele. Porque a DTM ela é fásica. Então não é que o paciente que ele tem DTM, né, e as mulheres têm muito mais DTM do que os homens, ela vai aparecer ao longo da vida, não é uma coisa que: "Ai, eu tá curado", não é isso. Ela aparece agora, aí tá numa fase de vida mais difícil, aí aparece de novo, e aí volta, aí aparece de novo, então e aí o paciente ele vai criando ferramenta para conseguir se autorregular, né. Eu quero que o paciente ele seja independente de mim, eu não quero que ele case comigo. A gente trata ali, resolve o problema e quando ele precisa ele volta. Hum. Por que que eu vou entrar em Essa outra daí, seara agora, nossa, que é a fala, é que placa, esse aí é o momento né. tchan-tchan-tchan, tchan-tchan-tchan. Porque Então, a gente tá muito essa alinhada, é eu e a outra Fabiana, com esse seara, tema da né, placa aí. Fala assim. aí, Fabiana. É, ó, não é que a placa é ruim, ela não é ruim quando ela é bem indicada, né. O que eu percebi ao longo desses anos todos, porque é assim, na ortopedia funcional a gente faz uma cefalometria, né, que é um traçado de medidas, de um professor que ele é um fisioterapeuta chileno, ele chama Mariano Rocabado, que ele mostra o padrão de rotação de cabeça daquele paciente, né. Então, mas, o padrão de rotação de cabeça, esse paciente ele rotaciona, né, por uma alteração de posicionamento de mandíbula, ele rotaciona a base de crânio, é que eu não tô com o meu crânio aqui para mostrar, mas, ele rotaciona a base de crânio, que é a parte vamos, assim, para o pessoal entender melhor, é a parte do céu da boca ali, do palato duro mais posterior, aqui nessa região mais superior da cabeça, com a segunda vértebra, tá. E é aí que a gente mede esse padrão de rotação anterior ou posterior. Isso tem um número, é igual um exame de sangue, né, ele tem ali uma norma clínica. Quando o paciente ele tem uma tendência de rotação posterior, que é um ângulo pequeno, que é a rotação que eu viro a cabeça para baixo, mas depois eu faço isso aqui, tá? Esse é um paciente que ele tem mais tendência a ter zumbido, do que um paciente que faz uma rotação anterior, tá certo? Pela questão do comprometimento das cadeias musculares, né? E aí, esse é um paciente que o ocioide, que é esse ossinho daqui, que quando a gente engole ele sobe e desce, a língua ela tá colada ali nele, né, a gente tem um monte de tem 2 músculos da língua que estão ligadas aqui nesse osso, e esse osso ele tem uma altura na coluna cervical que
ele é referenciado, que é de um ponto de melhor equilíbrio para ele. Normalmente, um paciente que ele tem uma rotação posterior, ele não consegue subir a língua inteira no céu da boca. Ele sobe a ponta. A parte posterior, ela fica baixa, né? Então, o que que acontece ali? Eu coloco uma placa que joga a mandíbula para trás, ela já é para trás. Ela joga a mandíbula mais para trás e a língua mais para trás. Se for um paciente que tem tendência a ter Uhum. apneia do sono, É. acabou. Ele vai ter mais Uhum. apneia do sono, porque ele está usando uma placa que aquilo não é indicado para ele. E no aparelho ortopédico funcional, eu coloco a mandíbula para frente. Ou no máximo, num paciente que ele é, né, que ele tem o queixo para frente ou que ele foi compensado nesse toque incisivo, no máximo ali na posição que ele tá, mas nunca para trás, entenderam? Então eu não roubo espaço da orofaringe lá Uhum. atrás com a minha língua, eu não posso fazer isso. Porque o que que acontece? Como eu tenho um músculo da língua que sai da região posterior e ela vem para cá, eu gero uma tensão maior em cervical alta, em músculo de cervical alta. Se eu dou estímulo para cervical alta, eu dou estímulo nervoso e aonde isso vai repercutir? Lá em cima. Então, eu sempre quero acalmar cervical e a boca. Então, o paciente, ele sai da consulta sabendo que Uhum. ele não pode apertar o dente Uhum. e ele tem que ficar com a língua colada no céu da boca. Isso é muito difícil para um paciente adulto, mas isso leva um tempo, porque o nosso sistema nervoso ele tem que se habituar com isso. E quanto tempo isso demora? Entre 4 e 6 meses, não é milagroso. Uhum. Eu brinco que se eu conseguisse fazer uma pílula e falar para o paciente assim, ó, toma aqui que você vai melhorar, eu ficava É, milionária, né, gente? Mas, né, ó, você vai lembrar. tem. Né, o paciente ele tem que ter lembrete Agora, visual, não precisa ser um aplicativo. eu tenho uma Coloca história um interessante post-it desse na negócio tela de do colocar a língua na computador, boca. Eu né. não sei por quê, quando eu era garota, Uhum. adolescente, que a gente ajudava Hã. minha mãe a lavar louça lá quando eu morava com meus pais, a gente Hã. eu revezava lavar louça com a minha irmã, e eu tinha uma mania de cruzar, eu ficava lavando a louça em 4, uma posição de 4 na perna, e eu colocava a língua no céu da boca. Era a única maneira espontânea que eu lembro que a minha vida inteira. Aí eu depois saí de casa, não sei o que lá, casei, aquela coisa toda, e mais menos. Mas é incrível como eu me lembro, assim, nitidamente, assim, a posição, lavando louça, posição de 4 com a língua no céu da boca. Eu sei lá, devia me dar um relaxo. Mas você sabe que assim, ó, tudo que a gente faz com as mãos, né, elas geram mais Uhum. atenção, do sistema nervoso, né. E aí o que que acontece? A gente tende a apertar mais os dentes. Olha, gente, eu trabalho com isso o dia inteiro, né. Eu quase não faço clínica mais, eu quase não Uhum. faço restauração, mas às vezes acontece de eu ter que fazer, né. E se eu não me Tá, policio, eu tô fazendo uma restauração e eu tô apertando o dente. é, É inconsciente, entendeu? é. Então, o paciente que ele tá ali, tá trabalhando no Uhum. computador o dia inteiro, ele tá mexendo com as mãos, ele tá apertando o dente. Então, cola um post-it, um adesivo, ninguém precisa saber o É, que que é aquilo na tela do computador, só você já, é, sabe. é. Então, olhou, opa, não posso apertar. Olhou, não posso apertar. E aí, esse paciente, ele ora bastante com essa consciência do apertamento, né? Porque nem todo paciente que ele tem alguma questão de zumbido ou plenitude, ele tem dor. A grande É, tem gente que maioria não tem. tem, né, É, eles é. é raro, vamos dizer assim, mas são os que não têm. Então, eu atendi um paciente que você me enviou, inclusive na segunda-feira, que ele chegou com uma placa, gente, ele encostava na placa e jogava a É, mandíbula dele quase 5 milímetros para trás. Que pessoa que faz uma placa dessa, terrível. entendeu? Então É. não Isso tudo pode, aí a gente vai criando não como se fosse pode. aversão à placa, porque é isso, né. Então, o que que o pessoal faz? Coloca a placa, esquece e acha que todos os problemas estão resolvidos, que o paciente não está encostando, né, e tipo, solta o paciente na vida Sim, aí como se aquilo fosse a sim, solução, né. exato. E assim também, não vamos falar só dos profissionais, às vezes o Uhum. paciente ele tem que voltar para Tá. fazer o ajuste É. daquela placa, e ele não volta. Uhum.
E ele usa aquela placa desajustada, porque toda consulta que a gente checa, ponto de placa, a gente checa para ver se a Uhum. mandíbula ela tá encostando dos 2 lados, entenderam? Então, se ela não está encostando dos 2 lados, Uhum. aquele paciente está fazendo uma dupla oclusão com a placa. Tudo bem, tá usando a placa, tá protegendo o dente, tá protegendo a articulação, tá desprogramando a musculatura, mas se ele tem um bruxismo tônico noturno, que é o que aperta, não é o que range, ele vai fazer dupla oclusão dormindo. Uhum. É. E aí ele acorda pior do que ele dormiu. Porque Sim, sim. normalmente os pacientes eles chegam no fim do dia mais cansados, Uhum. né? É mais difícil o paciente que acorda com dor. Eles chegam Sim. no fim do dia cansados por causa do bruxismo ao longo do dia. Agora, se ele usa É. a placa e ele acorda com dor, a placa tá errada. É. E a gente vê, né, alguns pacientes, não estou dizendo que sempre seja essa justificativa, mas alguns pacientes que começaram a usar a placa e não conseguiram seguir de jeito nenhum, não suportam, e outros que ficam muito felizes, né. Então, Ah, em alguns casos, realmente ela está ali cumprindo muito bem o papel. sim, sim. Algumas vezes não, acho que é. Mas é por isso, Lígia, entendeu? É porque há muita assim, quase todo paciente que eu pego que tem placa, que eu peço exame, se ele tem uma rotação Uhum. neutra de cabeça, eu não troco a placa dele. Eu ajusto a placa que ele tem. Eu vou trocar essa placa quando ela não tiver mais condição de uso, É. porque por que que eu vou trocar uma Sim. placa por outra? Se eu vou mexer naquele ajuste todo, Uhum. entendeu? Então eu não troco aquilo, mas o que eu percebo no consultório é, o paciente que não consegue usar a placa é aquele que tem uma rotação posterior de cabeça muito acentuada, com um ângulo próximo do mínimo, né, e uma alteração de postura de língua muito grande. Se Uhum. é um paciente que ele está mais ali perto do neutro, né, ele tem uma rotação posterior, mas ele está próximo do Uhum. neutro, ele suporta, Uhum. entendeu? Então, a questão não é a placa, Uhum. é a indicação e o É. ajuste que se faz, Uhum. É. entenderam? Então, eu não Uhum. sou contra a placa, eu coloco placa no É. consultório, raramente, porque eu prefiro os meus aparelhos ortopédicos, mas assim, tem paciente que não Uhum. consegue usar aparelho, eu vou fazer o quê? Não vou É. tratar? Entendeu? Então eu vou usar a placa, mas aí eu vou fazer o ajuste que julgo ideal para aquele paciente. Uhum. Para não piorar o padrão de rotação posterior dele, mas para deixar ele mais Ô, próximo Fabiana, do neutro possível. fala Uhum. um pouco da plenitude, Me né, porque acho tirar que é uma primeiro. coisa que a gente troca muito, né, paciente, né, então assim, e uma constante na Sim. no na nossa vida, né, Lígia, de pacientes com zumbido, com plenitude auricular, né, e o quanto se ele não tem Uhum. nada, Uhum. nasal, nada, otológico aqui, daí é aquela coisa, sobra que não é uma Sim. sobra, né, mas ou seja, tem algum fragmento ali que está participando que a gente não sabe, daí você entra muito Sim. bem nesse papel. Sim. Tá.